Bom, nessa aula eu vou falar sobre a linguagem SQL, mais especificamente sobre a parte de consultas envolvendo o comando select. Nós vamos usar nos exemplos esse banco de dados, dado por esse esquema, onde eu tenho a tabela funcionário, departamento, projeto, trabalha e dependente. Isso aqui envolve um banco de dados onde eu tenho aqui dados de uma empresa e seus relacionamentos. Por exemplo, aqui no funcionário, ele pertence a um departamento, então tem aqui uma chave estrangeira, que é o IDDEP, para relacionar com o departamento ao qual ele trabalha ou pertence. O departamento, por sua vez, tem um gerente, então tem uma chave estrangeira aqui, ID gerente referenciando o funcionário que gerencia esse departamento. O funcionário supervisiona outros funcionários, então também tem uma chave estrangeira aqui, ID superv, para dizer quem que é o supervisor de cada funcionário. O funcionário tem um conjunto de dependentes, então tem aqui no dependente o ID func relacionando o funcionário ao qual ele depende. O projeto é controlado por departamento, tem aqui o ID débito relacionando com o departamento que o controla. E a tabela trabalha é um relacionamento muitos para muitos entre funcionário e projeto, para dizer em qual projeto cada funcionário trabalha. Ok? Então, usando esse esquema, nós vamos fazer exemplos de consulta usando o MySQL. Então, esse banco de dados foi criado aqui no esquema chamado empresa, então esse user empresa vai estar direcionando as consultas para esse esquema. A forma mais básica do comando select, que é o comando de consultas em SQL, tem as cláusulas select e from. O from, na verdade, eu posso adicionar ainda o where. Então, basicamente, as mais comuns são select from where, depois nós vamos ver outras. Mas na cláusula select eu coloco os atributos que eu quero no resultado, no from as tabelas envolvidas e no where a condição de seleção. Se a gente fizer uma analogia com a álgebra, o que eu coloco aqui no select seria a projeção, os atributos da projeção. No from seriam as tabelas, sendo que se eu colocar mais de uma tabela separadas por vírgula, aqui seria o produto cartesiano entre elas. E na cláusula where eu coloco as condições de seleção. Bom, então na sua forma mais básica, eu quero, por exemplo, listar aqui o nome e o salário de todos os funcionários. Então eu uso select, nome func e salário, que são o nome das colunas da tabela funcionário, from funcionário, e termina com ponto e vírgula. Então eu estou buscando da tabela funcionário, sem nenhuma condição de seleção, ou seja, todos os funcionários, os atributos nome func e salário. Então, ao executar essa consulta, clicando aqui no ícone do raio, no Workbench, eu tenho como resultado essa tabela. Então, todo resultado de um select é uma nova tabela. Então, nesse caso, é uma tabela que tem os atributos nome func e salário, e todas as linhas, todos os valores lá que estão na tabela funcionário, que nesse caso são 8 funcionários dados por esses nomes e esses salários. Então essa é a forma mais básica de fazer um select na linguagem SQL. Bom, no segundo exemplo, eu vou usar a cláusula where. Agora eu não quero todos os funcionários, eu quero listar o nome e o salário dos funcionários do sexo feminino que ganham mais de R$1.000 por mês. Então, é parecida com a outra ali, ó. Select nome func, salário, from funcionário. Aí eu acrescento a cláusula where com aquela condição ali, ó. O atributo sex tem que ser igual a F e um end, salário maior que 1.000. Então, essa é a condição de seleção. Agora, eu não quero todos os funcionários, eu quero só aqueles com salário maior que 1.000. Então, selecionando aqui, ó, e executando, nós vamos ver que, por exemplo, o João Silva aqui vai sair, o Frank também. Na verdade, vai sobrar aqui alguns poucos funcionários com salário maior que 1.000. Então, eu executar, só sobrou a Júnia com salário 1.200. Então, esse é o resultado dessa consulta. Bom, se eu quiser selecionar todos os dados de todos os funcionários,
Ao invés de enumerar todos os atributos aqui na cláusula select, eu posso usar um asterisco. O asterisco, então, significa todas as colunas, todos os atributos. Então, select asterisco from funcionário, ele vai me retornar todos os dados da tabela funcionária. Então, todas as colunas e todas as linhas. Então, esse seria, então, o resultado aqui. Ok? Então, é uma outra forma de colocar os dados. Continuando os exemplos, se eu quiser, por exemplo, listar o nome e o salário dos funcionários que ganham entre 1.000 e 2.000, inclusive. Aí eu posso usar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Não, deixa assim mesmo. Então eu quero listar o nome e salário dos funcionários, e aí a condição é salário maior ou igual a 1.000 and salário menor ou igual a 2.000. Então eu quero o nome e salário dos funcionários que ganham entre 1.000 e 2.000. No meu exemplo aqui, eu tenho esses funcionários aqui que ganham mais entre 1.000 e 2.000. Bom, essa mesma consulta eu posso fazer usando a cláusula between. Então, eu teria select, nome func, from funcionário, where salário between 1.000 and 2.000. Então, esse between, ele significa um valor maior ou igual ao primeiro aqui, maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000. Então, ele é equivalente ao exemplo anterior, usando aqui as duas condições. Então, é um operador que tem aí no SQL para fazer isso. Então, ao executar, vocês vão ver que retornou aqui o mesmo resultado. Bom, outro exemplo está o nome e o salário dos funcionários que tem Santos no nome. Então, aqui eu estou fazendo um casamento de strings. Eu quero saber qual dos funcionários que tem a palavra Santos no nome. Então eu posso retornar assim, ó, select, fazer uma consulta assim, select nome func from salário, salário from funcionário, where nome func like percent Santos percent. Então observe aqui, ó, o like ele faz um casamento aproximado de strings. Nesse caso o percent significa case com qualquer caractere, 0 ou mais caracteres, então pode ter qualquer quantidade de caracteres antes e depois da palavra Santos. Ou seja, tudo que tiver Santos no meio do nome do funcionário vai sair nesse resultado. Eu posso usar ainda o underscore sublinhado para indicar um único caractere. E aí eu posso combinar aqui valores para obter o casamento desejado. Então, nesse caso, eu quero tudo que tenha Santos no nome. Então, por exemplo, retornou aqui o Frank T. Santos e a Luciana S. Santos. Então, esse é o operador like que eu posso usar em consultas no SQL. Bom, quando eu faço uma consulta em SQL, diferente da álgebra, na álgebra o resultado é sempre um conjunto, ou seja, se tiver tuplas repetidas, elas são automaticamente eliminadas. No entanto, em SQL, fazer isso em SQL tem um custo computacional alto para eliminar essas duplicatas. Então, o padrão SQL é não eliminar duplicatas. Então, se eu fizer qualquer consulta, exceto as operações de conjunto, que a gente vai ver depois, pode ter linhas duplicadas. Se eu quiser eliminar essas linhas duplicadas, eu uso o operador distinct. Eu faço select distinct salário from funcionário. Então, nesse caso aqui, se tiver dois salários iguais, só vai aparecer um. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse resultado não tem duplicatas. Se eu tirar a cláusula distinct, pode ser que eu tenha algum salário duplicado aqui e ele não vai ser eliminado automaticamente. Então, por exemplo, aqui vamos ver se tem algum. Tem aqui, ó, tem dois salários com valor 1.000. Tem aqui o número 2 e o 7.
funcionário 2 e o 7 tem salário igual a 1.000. Quando eu coloco o distinct, aí somente um deles é retornado. Então, com a cláusula distinct, se a gente olhar aqui, o 2 está aqui, mas vocês vão ver que o 7 não saiu ali mais. Quer dizer, desculpa, aqui é porque não saiu, não é o ID do funcionário, é a ordem aqui. Então, aquele outro funcionário com salário 1.000 não saiu aqui. Ok? Então, essa é a cláusula distinct, que é muito útil aí também em alguns casos. Bom, vamos passar agora para as consultas envolvendo junção. Uma junção é uma operação muito importante em consultas a banco de dados. A gente já viu lá na álgebra como que é feita a junção entre duas ou mais tabelas. Então, como fazer isso em SQL? Então, eu quero, por exemplo, listar o nome dos funcionários e o nome de seus respectivos departamentos. Então, ou seja, o nome do funcionário está na tabela departamento, se a gente voltar aqui no diagrama. O nome do funcionário está na tabela funcionário e o nome do departamento está na tabela departamento. E o ID débito aqui do funcionário relaciona o funcionário ao seu respectivo departamento. Então, se eu quiser retornar o nome dos funcionários e o nome de seus respectivos departamentos, eu tenho que fazer uma junção entre as tabelas funcionário e departamento pelo atributo ID débito. Então, eu vou mostrar aqui várias formas de fazer essa mesma consulta. A primeira delas é usando a forma mais básica, que é colocar aqui o nome das tabelas na cláusula from e fazer a condição de junção na cláusula where. Então, eu vou fazer aqui um select, nome func e nome débito, from, funcionário, departamento, where, funcionário ID débito é igual ao departamento ID débito. Então, nesse caso aqui, a condição de junção ela foi colocada na cláusula where. Como as colunas têm o mesmo nome, eu tenho que colocar o nome da tabela, ponto, o nome do atributo, o nome da coluna. Então, estou fazendo a junção onde o funcionário ID débito é igual ao departamento ID débito. Então, nesse caso, é como se ele fizesse um produto cartesiano entre funcionário e departamento, seguido por uma condição de junção, que o ID débito de um é igual ao ID débito do outro. Na prática, o otimizador de consultas aí do SQL não vai fazer um produto cartesiano, ele vai fazer uma junção direta de forma mais otimizada. Mas então, se a gente executar essa consulta, vai retornar aqui o nome do funcionário e o nome do departamento dele. Então, por exemplo, o João pertence ao departamento de nome pesquisa, o Frank também pesquisa, a Alice é construção e assim por diante. Ok? Então, essa é a forma mais básica de fazer uma junção entre duas tabelas. Se forem mais de duas, basta eu adicionar aqui mais a vírgula, o nome da próxima tabela, e adicionar um AND aqui com a condição de junção entre o outro par de tabelas. Bom, essa mesma consulta ela pode ser feita usando o operador join. Porque o que eu estou fazendo aqui é a junção entre duas tabelas. Nesse caso, a junção interna, que é aquela que casa só os atributos que combinam ali entre as duas tabelas, o inner join. Então, em SQL, tem um operador join que eu posso usar para fazer isso. Então, nesse caso, ele fica na cláusula from, da seguinte forma: select nome func from departamento, nome débito, from funcionário, aí vem a cláusula join, ou também eu posso colocar inner join, que é a mesma coisa, join departamento, aí vem a cláusula on, e aí a condição de junção. Então, funcionário ID débito é igual ao departamento ID débito. Então, essa consulta aqui retorna o mesmo resultado que a consulta anterior, só que usando a cláusula join. Bom, qual das duas é melhor? Basicamente não tem diferença aí em termos de resultado. Em termos de resultado não tem nenhuma diferença, mas em termos de eficiência, isso depende muito do otimizador de consulta de cada SBD, mas basicamente também não tem diferença entre usar a cláusula join ou colocar a condição de junção na cláusula where. Então fica uma questão de escolha aí a princípio. Eu particularmente gosto de usar o join ou natural join, que a gente vai ver logo a seguir,
quando eu tenho apenas duas tabelas. Quando começa a ter 3, 4 tabelas, eu acho confuso essa forma aqui no from, eu prefiro usar as condições na cláusula where. Bom, essa mesma consulta, como a condição de junção é uma igualdade e entre dois atributos do mesmo nome e não tem outro par de atributos do mesmo nome entre essas duas tabelas, eu posso usar a junção natural, que em SQL seria assim. Ó. Então, select é a mesma coisa, depois eu venho from, funcionário, natural join, departamento. Simplesmente assim. Ó. Então, ao invés de join, eu uso natural join, e aí então eu não preciso colocar a condição de junção, já que é assumido que seja uma condição de igualdade entre dois atributos com o mesmo nome. Dois pares de atributos com o mesmo nome. Por isso, só pode ter um par, se eu quiser o mesmo efeito dessa consulta de cima. Então, ao executar essa consulta, também retorna o mesmo resultado. Ou seja, são 3 formas diferentes de executar a mesma consulta aqui. Então, resumindo, uma eu coloco a condição na cláusula where, a outra eu uso o operador join com a condição de junção aqui na cláusula from, e se for condição de igualdade entre dois atributos com o mesmo nome, eu posso simplesmente substituir isso por natural join. Ok? Bom, para simplificar um pouco mais ainda, eu posso usar alias, ou apelido para essas tabelas, para não ter que ficar colocando o nome delas toda hora. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui o funcionário de F, então eu faço assim na cláusula from, eu coloco funcionário as F. Aí, nesse exemplo aqui, ó, select nome func, nome débito, from funcionário as F, join departamento as D, on, aí para não ter que escrever funcionário de novo, eu coloco simplesmente f.ddebito e d.ddebito. Então é simplesmente um alias que é muito comum a gente usar. Então, consequentemente, se eu executar isso aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Bom, esse as é opcional, ou seja, eu posso simplesmente colocar funcionário F, departamento D e pronto. Então, também, é claro, tem o mesmo resultado. Então, eu tenho algumas simplificações em SQL que me ajudam a escrever essas consultas. Ok? Então, essa é a parte básica de SQL, envolvendo consultas aqui no select from where e condições de junção.